meus amigos, minhas amigas do programa Gotas de Amor. Mais uma vez nos encontramos, mais uma vez tratamos desse belo texto do Papa Francisco, Amoris Laetitia, o amor na vida de família. E aprendemos com o Papa a lidar com nossas dificuldades, nossos problemas, nossas rupturas. Nesses últimos programas e nos próximos ainda, estamos tratando dessa temática, de modo que esmiuçando, com simplicidade o texto do Papa, que também é muito simples, muito exortativo, nós vamos aprendendo a nos corrigir e a nos estimular mutuamente na vida de família, porque é assim que Deus pensou a nossa vida no mundo, homem e mulher, ambos no amor capazes de gerar filhos, e essa pequena família que nasce do amor de um homem e uma mulher, essa pequena família corrigida, sanada, restaurada, agraciada, curada nas suas múltiplas situações de doença, de enfermidade, também enfermidade espiritual, também enfermidade afetiva. Essa pequena família é capaz certamente de dar muito fruto e de formar para o mundo e para o futuro cada um dos seus membros. Há aqui o número 241, onde o Papa vai nos convidar a acompanhar depois das rupturas e dos divórcios. Diz o Papa: é preciso reconhecer que há casos em que a separação é inevitável. Por vezes, pode tornar-se até moralmente necessária, quando se trata, por exemplo, de proteger ou defender a parte mais frágil ou os filhos pequenos das feridas graves causadas pela prepotência, a violência, a humilhação, a exploração, a indiferença. Nesses casos, diz o Papa, a separação às vezes se torna exatamente inevitável e até mesmo necessária, como condição para o resgate da dignidade daquela parte que está sendo agredida, humilhada, explorada, detonada. Agora, o Papa não vê isso como uma saída de primeira mão. Ao contrário, ele vai dizer: mas deve ser considerado o divórcio, a separação, deve ser considerado um remédio extremo, depois que se tenham demonstrado vãs todas as outras tentativas razoáveis. Não é o primeiro passo, é o último passo. Nos incomoda grandemente perceber como que algumas relações se dissolvem assim tão rapidamente. Alguns meses de matrimônio, alguns anos, ainda na primeira experiência de ajuste daquelas duas vidas juntas. O número de divórcios de casais de 0 a 5 anos tem crescido enormemente, o que nos faz pensar e questionar o nosso modo de preparar os casais para o matrimônio. E antes ainda, o modo de eles se prepararem para o matrimônio. Namoram 2, 3, 4, 5 anos e vivem juntos no matrimônio 1 ano ou alguns meses. Quer dizer, a gente fica pensando, por que aquele longo tempo? Para que serviu aquele longo tempo? E vão alegar depois, como motivos inclusive da separação, aquilo que era para ter sido aprendido nos 3, 4, 5 anos de convivência. A ponto de a gente se espantar, mas como assim? Isso era para ter aparecido lá, tratado lá, construído lá, e não foi. Então houve um tempo literalmente vão.
ou então vivendo exatamente experiências que não eram aquelas que preparariam para o matrimônio. E isso a gente percebe, muita festa, né? Muitas saídas, muitas baladas, muitos encontros, mas nada em que um se mostre ou se apresente ou se revele ao outro. Isso é danoso, isso é prejudicial, isso significa uma superficialidade na construção daquela relação. Então o Papa está dizendo que o divórcio, a ruptura, a separação vem como remédio extremo. E não é isso que nós temos percebido. A capacidade de suportação tem sido muito pequena. A capacidade de falar dos problemas, das crises, como nós falamos em alguns programas atrás, a capacidade de colocar à mesa as crises, de enxergar e tratar as feridas que estão ali naquele membro da minha família, seja ele a minha esposa, meus filhos, ou meu esposo, ou meus pais, a incapacidade de perceber e de tratar as crises, os conflitos, as feridas, isso vai exatamente antecipando cada vez mais as separações, que poderiam ser evitadas se o remédio fosse outro. Antes da separação, o remédio fosse o diálogo, o perdão, a solidariedade, a proximidade que ajuda o outro a sair da sua situação de crise, de falência. Os ajustes que deveriam ser feitos na relação e que não são feitos no tempo certo. A incapacidade de assumir a relação a dois, ou a própria relação familiar, quando já há os filhos, e percebemos ali pais que vivem como se não fossem nem casados e nem fossem pais. Isso demonstra, portanto, uma fragilidade, uma superficialidade das relações, dos namoros, das novas responsabilidades dentro do matrimônio. Então implica, portanto, que nós de fato entendamos, e isso é verdade, que muitas relações não podiam continuar. E se continuassem, haveria ali morte, haveria ali desgastes ou pelo menos prejuízos enormes na vida dos filhos. Haveria ali uma exploração até mesmo sexual dos filhos ou do parceiro, da parceira. Perceba então que algumas coisas vão levar necessariamente ao divórcio ou à separação como um remédio extremo. Mas é preciso, antes de tomar essa decisão, pensar e decidir com maturidade. E isso vai implicar, portanto, em rezar muito antes, em buscar ajuda, em querer salvar aquela relação antes de querer se ver livre dela. O importante, meu irmão, minha irmã, é que nós entendamos que matrimônio é coisa séria. É coisa para quem pensa em Deus, para quem teme a Deus, para quem sabe valorizar a vida, o corpo, a dignidade do outro. Quem não sabe dessas coisas não deveria escolher o matrimônio. Desça sobre ti e a tua vida a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.